Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja por cada um de vocês. Amém. Quero parabenizá-los por vocês terem escolhido estar aqui na casa do Senhor. Quero agradecer à Igreja do Pindorama pelo convite mais uma vez, também pelo carinho de cada irmão que se encontra nesta igreja. Amém? Me sinto muito honrado poder pregar a palavra de Deus para cada um de vocês. Amém? Eu quero apresentar para vocês, estou acompanhado pelo meu tio, Setônio, se coloque em pé para que a igreja possa conhecê-lo. Também a cantora dessa noite, a minha prima, Suelen. Saudação. Muito obrigado pela linda mensagem musical. E nesse momento, irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João. Poderia projetar, por favor? O Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler com vocês os versículos de 1 ao 5 e depois o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 até o 5. Todos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Tua palavra foi lida e nesse momento queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e que a partir deste texto e de outros textos que serão utilizados, que possamos, Senhor, ter um encontro contigo e sairmos fortalecidos para mais uma semana. Eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos, durante quase 3 meses, dedicamos os domingos para estudarmos um livro. O livro O Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen White. Este livro tem por intuito de nos informar acerca de Jesus, aquele que fora prometido pelos profetas. Mas também este livro não é apenas importante para o povo de Deus, mas ele foi muito importante para outras pessoas que não são adventistas do sétimo dia. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme, A Paixão de Cristo, escrito por Mel Gibson. Creio que todos já assistiram A Paixão de Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Mel Gibson, ele dedicou uma boa parte do tempo não apenas estudando os evangelhos, mas ele embasou o filme no livro O Desejado de Todas as Nações. Aqueles que conhecem o escritor Augusto Cury, um grande psiquiatra, no período em que ele era ateu, e ele passou a estudar a vida de Jesus, em uma das entrevistas ele disse o seguinte: olha, tirando a Bíblia, um outro livro que me fez ter uma compreensão clara acerca do personagem Jesus é o livro O Desejado de Todas as Nações. Então esse livro, irmãos, não é apenas importante para o povo de Deus, mas também foi importante para esses homens. E o que nós aprendemos durante esses
esses quase 3 meses? Primeiro, que o Todo-Poderoso, ele desceu do trono para subir em uma cruz. É interessante que a Bíblia nos informa que Deus criou os céus e a terra. E Deus criou o homem e a mulher. Mas a humanidade pecou. E por conta da transgressão, o homem merecia a morte. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos informa que a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Amém. E há 2000 anos atrás, o Todo-Poderoso, ou seja, o Verbo de Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que era um com o Pai, aquele que tudo foi feito por meio dele, chegou um momento em que ele desceu do trono para subir uma cruz. A pergunta é: o que levou ele a tomar tal atitude? O amor. Por isso que o amor é a base de todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Todo-Poderoso, para nos resgatar, ele precisou descer do trono para subir em uma cruz. Agora, encarnado, ele se revestiu de carne. A Bíblia nos informa que ele é o bom pastor. Ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Elas ouvirão a minha voz, porque elas não fazem parte deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus é o nosso verdadeiro pastor. Porque ele se apresenta como verdadeiro pastor, porque é ele quem cuida do seu povo, é ele quem cuida das suas ovelhas. E eu não terei tempo, mas quando você estuda o Antigo Testamento, Deus sempre foi associado à figura de um pastor. Em outras palavras, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor, ele estava dizendo: eu sou o próprio Deus, o Deus encarnado, porque eu cuido de vocês. Mas ele não é apenas o nosso bom pastor, ele é aquele que nos deseja nos purificar. A Bíblia nos ensina que certo dia, enquanto Jesus ensinava, um leproso se aproximou dele e disse: mestre, por favor, me purifique. Se for da tua vontade, me torne limpo. A Bíblia diz que Jesus se encheu de compaixão daquele moço e disse: eu quero, sejas limpo. Ou seja, irmãos, se há alguém entre nós que está manchado pelo pecado, Deus quer te purificar de toda mancha de pecado. Ele tem esse poder. Ele não apenas nos purifica, mas ele é o nosso provedor. A Bíblia, em João capítulo 6, nos diz que em certo momento da história, Jesus está com os discípulos diante da multidão, e a Bíblia diz que a multidão estava faminta. Então Jesus olha para os discípulos e diz: deem vocês mesmos de comer. Havia mais de 5.000 pessoas famintas. André, por sua vez, disse o seguinte: Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixes, mas por acaso isso é o suficiente para alimentar toda esta multidão? A Bíblia diz que Jesus pegou aquele cesto, agradeceu ao Pai, e com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Deus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Por quê? Porque Ele é o Deus da provisão.
Então não tenha medo. É Ele que nos sustenta. É Ele quem cuida do seu povo. Por isso nós precisamos confiar completamente nele. Mas também nós aprendemos acerca do amor extravagante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi convidado por um homem que era leproso para comer em sua casa. A Bíblia diz que Jesus estava com aquele homem e de repente uma mulher que era conhecida naquela cidade como pecadora se aproximou de Jesus, trazendo um vaso de alabastro, quebra diante de Jesus, coloca sobre Jesus aquele perfume, e a Bíblia diz que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Aquele fariseu ficou tão chocado com aquela cena que ele disse em pensamento: se este homem fosse realmente profeta, ele saberia quem é essa mulher. E por saber do histórico dessa mulher, ele iria expulsá-la da sua presença. Então Jesus conta uma parábola de dois homens que um devia mais e outro devia menos. E os dois foram perdoados. Então Jesus pergunta: dentre estes homens, qual é deles que será mais grato? Então aquele homem, o fariseu, disse o seguinte: é óbvio, Senhor, aquele que devia mais. Então Jesus disse: eu entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Ela, porventura, com as suas lágrimas, está molhando os meus pés, e ela está enxugando meus pés com os seus cabelos. Você não me saudou, ela, porém, não para de beijar os meus pés. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, não importa aonde o pecado tem te levado, aonde a graça de Deus não possa te alcançar. Nada é impossível. Nada é impossível. Não importa o seu pecado, mas se você chegar diante de Jesus como essa mulher chegou, em lágrimas, confessando o seu pecado, Deus irá perdoá-lo. 1 João capítulo 2, versículo 1, João vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas os nossos pecados, mas os do mundo inteiro. Jesus, Ele não apenas nos ama, mas Ele nos purifica de todo o pecado. Mas também, partindo para o fim do ministério terreno de Jesus, Jesus está reunido com seus discípulos. E após ter instituído a ceia, Jesus percebe que aqueles homens estavam totalmente angustiados. Por quê? Porque eles ficaram sabendo que Judas seria o traidor. E Jesus havia alertado que Pedro também iria negá-lo 3 vezes. Jesus também havia feito um alerta de que ele seria morto como criminoso. Então Jesus ele percebe a angústia daqueles homens, a angústia dos seus discípulos. Será que valeu a pena dedicarmos 3 anos da nossa vida para seguir este homem? Essas eram as dúvidas que passavam na mente daqueles discípulos. Deixamos tudo por causa deste homem.
e agora ele vai morrer. E o que será de nós? Então Jesus faz duas promessas. Primeiro, João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não fiquem assustados. É necessário que eu vá para preparar um lugar. E quando eu preparar um lugar, eu virei. Eu não deixarei vocês abandonados. Eu voltarei para tirá-los daqui, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Ou seja, o que Jesus prometeu a esses homens? Que um dia ele voltará. Que um dia ele virá para resgatar a sua igreja. Mas isto requer preparo. Se você não está se preparando para a vinda de Jesus, você vai ficar aqui. Mas você pode me perguntar, Gabriel, como me preparar para a vinda do Messias? Para a segunda vinda de Jesus? Então Jesus faz uma segunda promessa. Filhos, está em João capítulo 16. Filhos, é necessário que eu vá, para que o Consolador venha, e quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Como se preparar para a vinda de Jesus? Buscando diariamente o batismo do Espírito Santo. Você tem buscado o batismo do Espírito Santo? Você tem buscado ter comunhão íntima com o Espírito Santo? Porque uma vez eu estive aqui e preguei para vocês sobre o sermão: ser cheio do Espírito Santo é difícil, e só será cheio do Espírito aqueles que todos os dias buscam, aqueles que passam horas na presença de Deus. Porque aqueles que não dedicam tempo na presença de Jesus, na presença de Deus, nunca serão cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, quando o Senhor vai instaurar entre nós o reino de Davi? Então Jesus olha para aqueles homens e diz: não vos compete saber tempos e épocas, porque isto pertence ao meu Pai. Mas vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, irmãos, precisamos diariamente do batismo do Espírito Santo. Mas também vimos que Jesus, o autor e consumador da fé, ele passou por um julgamento ilegal. Jesus foi traído pelo seu melhor amigo, pelo seu discípulo, Judas Iscariotes. E diante dessa traição, Jesus foi tomado por aquela turba furiosa, como se fosse um bandido, como se fosse um assassino, e foi levado diante de Anás, diante de Caifás, e ele foi julgado como um criminoso. Mesmo não tendo cometido crime algum, ele foi condenado. E o que nós aprendemos? Assim como o nosso Senhor fora traído e também fora julgado injustamente, todo aquele que quer ser filho de Deus também sofrerá perseguições. Seremos julgados injustamente. Não é à toa que a Bíblia nos adverte
em Mateus capítulo 5, falando da oitava bem-aventurança. A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. E quando isto acontecer, ergam os olhos aos céus, porque grande é o vosso galardão. Porque assim como os profetas foram perseguidos, vocês também serão perseguidos. Vimos também que este que fora julgado injustamente, ele fora condenado numa cruz. E é na cruz que a graça de Deus se manifestou sobre os pecadores. A graça de Deus se manifestou na vida daquela turba furiosa, quando Jesus, com os braços abertos, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Também foi na cruz que a graça de Deus alcançou aquele criminoso, aquele bandido. Quando aquele bandido, aquele assassino, aquele criminoso, ao olhar para Jesus, ele fez um pedido: Mestre, quando tu vieres, lembra-te de mim. Jesus disse: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que você estará comigo no paraíso. E hoje é o último tema. Nós iremos estudar hoje um pouco sobre o descanso do herói. Porque foi na cruz que Cristo deu sua vida por amor a uma igreja. Foi na cruz que a graça foi estendida aos pecadores. Foi na cruz que o véu de separação entre Deus e a humanidade foi rasgado. E este que morreu na cruz, ele foi sepultado. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Quero ler com vocês os versículos de 1 a 10. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10. Nos diz o seguinte: passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Irmãos,
O que podemos aprender com essas palavras? O que podemos aprender com Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 10, que trata acerca da ressurreição do nosso Senhor e Salvador? Primeiro, é que não adoramos, nós cristãos, não estamos adorando um Deus que está morto. Não. Adoramos um Deus que está vivo. Ele não está no túmulo. O túmulo não pôde contê-lo. A morte não pôde prendê-lo naquele túmulo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, quando você sai da sua casa e quando você vem para este lugar, tenha em mente que você não está adorando alguém que está morto, mas aquele que ressuscitou dentre os mortos. Amém. É interessante que quando você vai para o Islã, Maomé está morto. Alguns acreditam que ele ressuscitou. Maomé não ressuscitou. Você vai para o budismo. Todos aqueles que foram responsáveis por sistematizar esta religião, todos estão mortos. Os papas que se intitularam Deus na terra, todos estão mortos. Os imperadores que obrigavam o povo a adorá-los, todos eles estão mortos. Mas Jesus está vivo, está à destra de Deus intercedendo por nós. Amém. Por isso, quando você for louvar a Deus, louve com alegria. Quando você estiver na casa do Senhor, esteja alegre. Mesmo diante das aflições, das angústias, permaneça alegre. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que está vivo. Amém. Que outra lição podemos tirar acerca de Jesus? Se Ele está vivo, é porque Ele obteve a vitória sobre a morte. Ninguém aqui tem o poder de vencer a morte. A ciência tem feito de tudo para solucionar o problema da morte, mas até agora não conseguiram. E não irão conseguir. Porque o único que teve poder sobre a morte é o teu Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, todos aqueles que hoje descansam em Cristo, por meio de Jesus, também vencerão a morte. Amém. A Bíblia nos diz que o Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Todos aqueles que descansam em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E nós, os vivos, seremos transformados. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé, vã a nossa pregação. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós seríamos os mais desgraçados de todos os homens. Porque o que adiantaria você louvar a Deus? O que adiantaria você estudar a palavra de Deus, mas se Ele não tivesse ressuscitado? Adiantaria alguma coisa, irmãos? Ele venceu a morte. Ele obteve a vitória sobre a morte. É por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem, irão bradar um hino de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Por que nos iremos bradar esse hino? Porque Ele venceu a morte.
que podemos aprender com a ressurreição de Jesus? Porque a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação. Irmãos, imagine Jesus morrer numa cruz, mas ele não tivesse ressuscitado. Será que nós estaríamos salvos, irmãos? Não. Se houve a ressurreição, é porque nos garante a nossa salvação. Então não tenha medo da morte, irmãos. Não tenha medo do inferno. Não tenha medo do lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque Jesus venceu a morte eterna. E por ele ter vencido a morte eterna, ele nos garante a nossa salvação. E por último, o que podemos aprender com a ressurreição? Passa para mim, por favor. O que podemos aprender com a ressurreição? Que um dia ele voltará. Ele voltará para resgatar a sua igreja. Ai, Deus, que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa, irmãos. Como é bom, irmãos, saber que o nosso Deus, ele não apenas ressuscitou, mas está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele está intercedendo por nós, porque cada pecado que nós cometemos é uma ofensa diante de Deus Pai. E aí, quando nós nos aproximamos do trono da graça, reconhecendo que nós precisamos da graça de Deus, Jesus lá no céu, ele ergue as suas mãos e diz: Pai, perdoa o pecado deste meu filho, porque foi por ele que eu morri. Mas a Bíblia diz que ele não ficará para todo sempre no santuário intercedendo por nós. Mas o resultado da intercessão de Cristo no santuário celestial é a sua volta. Os discípulos, irmãos, assustados ao verem Cristo sendo elevado aos céus, a Bíblia diz que se apresentam diante deles dois varões vestidos de branco. Estes varões disseram, esses anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Jesus diz: eis que venho, certamente venho, e todos aqueles que o transpassaram o verão, com poder e grande glória. Em Apocalipse capítulo 22, várias vezes no capítulo, Jesus falando para João, ele vai dizer: certamente venho sem demora, e comigo está o galardão. Certamente venho sem demora. Amém. Veja como João encerra o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Acompanhe comigo, por favor. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 18 em diante. Eu, João relatando, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos deste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém.
Vem, Senhor Jesus. Amém. Diante das palavras de Jesus, o que eu e você precisamos fazer, irmãos, é dizer: vem, 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 Senhor Jesus. Será que você tem se preparado para a vinda do Senhor? Você tem se preparado para a vinda de Jesus? Será que eu estou falando para pessoas que ainda não tomaram uma decisão? Até passaram pelas águas, mas a vida não está de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Já está na hora de despertarmos do nosso sono. Já está na hora de nos entregarmos completamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Já está na hora de sairmos da nossa mornidão espiritual. Já está na hora de sairmos do lamaçal do pecado. Já está na hora, irmãos, de nos entregarmos completamente a Ele. Já está na hora, irmãos, de tomarmos uma decisão, cada dia dedicarmos firmemente para estar todas as manhãs aos seus pés. Nesse momento a minha prima irá louvar o Senhor. E este hino fala desta promessa. E se você, meu irmão, deseja se preparar para a vinda de Jesus, se essas mensagens mexeram com você e você quer se entregar completamente a Ele e se preparar para a sua vida, eu quero convidar você a se colocar em pé, dizendo: Senhor, eu quero estar preparado para a tua vinda, porque o Senhor me resgatou naquela cruz. O Senhor derramou o seu sangue precioso na minha vida. Senhor, lava-me, purifica-me. E Pai, que eu esteja preparado para ter um encontro com o Senhor nas nuvens do céu. Amém. Se entregue completamente a Ele. Amém.
Esta é a promessa. E requer preparo, requer uma entrega total. Irmãos, que estes domingos de esperança não possa apenas ser apenas um culto, mas sim que todos estes domingos possam ter impactado a sua vida. A minha oração é que possamos estar preparados para este grande dia e que veremos o nosso Senhor, Salvador e Redentor nas nuvens do céu. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor, te pedir a Tua graça, o Teu Espírito, e que o Senhor possa nos ajudar a nos preparar para a Tua vinda, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.